Você conhece o perfil comportamental de todos os seus vendedores? Você deve estar se perguntando, mas para que eu preciso saber disso? Antes da gente continuar, clique aqui no joinha, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a se expandir. Vem comigo nessa jornada dessa aula. Eu quero ensinar você a abrir os teus olhos para você liderar o seu time com muito mais eficiência e muito mais assertividade. Vamos lá! Dentro dos nossos estudos sobre gestão de pessoas, é muito importante você, gestor, entender como funciona comportamentos, atitude, postura, motivadores, os desmotivadores de cada pessoa do seu time. Obviamente que nesta aula, neste conteúdo, não tem como a gente aprofundar com muita maestria, porque o estudo comportamental, o DISC, é muito profundo. Mas a minha ideia aqui, como tua mentora, é te direcionar para que você saiba exatamente como lidar com certas situações e te mostrar um caminho onde você precisa ainda aprofundar, tá? Existe o teste que você já deve ter ouvido falar, e se você não ouviu, comece a aprender agora. O perfil comportamental DISC. Não existe apenas esse teste, existe outras nomenclaturas, como Human Guide, como Solids, existe outros, mas no fundo, ele vai te dar a mesma estrutura, que é a base comportamental das pessoas. Você pode usar o DISC como eu gosto muito, é fácil, é prático, mas lembre-se, você precisa se capacitar, se especializar e tirar uma certificação para fazer a leitura, tá? Agora, como gestor, você não precisa se certificar, ter uma certificação, mas você precisa ter conhecimento que isso é necessário na gestão, tá? O que que é o perfil DISC, na verdade? Vou falar do DISC, mas existem outros testes. Eu gosto muito do DISC, certo? Então, nós vamos falar desse perfil aqui, desse teste aqui no canal. Bom, o que que é o DISC? DISC é um teste de perfil comportamental onde ele analisa algumas questões comportamentais do vendedor. Estou tentando te explicar de uma forma bem simples, porque sim, existe uma questão técnica, uma questão psicológica por trás de tudo isso, mas o meu papel aqui é te trazer uma orientação para você começar a ver o seu time de forma diferente, tá? Meu intuito não é te especializar no DISC, sim trazer uma visão para você sobre liderança de pessoas em vendas, em qualquer outra área, legal? O DISC vai te ajudar a entender como aquele vendedor ou a vendedora funciona, o que motiva, o que desmotiva, como você vai entender a linguagem de comunicação para fazer um feedback, para fazer uma cobrança, para ajudar você a ter um norte, um controle melhor sobre o que acontece no time, certo? Pouco antes disso, antes de você conhecer pessoas, você precisa olhar para o seu departamento de recrutamento e seleção e começar a ajudar o RH a recrutar vendedores com o perfil ideal DISC para o teu vendedor, para o teu processo de venda, certo? Existe um perfil perfeito de vendedor para a tua área de vendas? Depende. Depende do tipo de venda que você tem, então tudo influencia. E eu quero contar para você aqui nesta aula como que isso pode te influenciar. Vou pegar uma água aqui para continuar essa aula. Bom, vamos lá. Existe o ciclo de vendas que é mais curto e existe o ciclo de vendas que é mais longo. Existe também um tipo de vendas que é mais tiro curto, de venda de alto impacto, e existe o tipo de venda de ciclo longo, onde precisa ter uma venda mais consultiva, um levantamento de necessidades. Isso tudo vai influenciar no teu processo de tomada de decisão na hora da contratação, ok? Então, se você tem, por exemplo, um processo de vendas onde a venda é rápida, tiro curto, venda de celular, venda de acessórios, roupas, calçados, você vai ter um tipo de vendedor. Já um estilo de venda de concessionária, um estilo de vendas de material de construção, autopeças é um outro tipo de processo de vendas. Embora as técnicas sejam muito parecidas e praticamente as mesmas, o processo de vendas vai ser um pouco diferente, mas você precisa aprender a olhar o estilo de vendedor que você vai precisar. Vamos falar sobre o estilo dominante. O DISC, o dominante no DISC é um perfil de vendedor muito mais desafiador para lidar. Por quê?
É um vendedor extremamente necessário no seu perfil de vendas. Porém, é um perfil de vendedor que ele não gosta muito de seguir as regras. É um vendedor que tem a dominância na fala, que é questionador. Porém, é um vendedor que precisa aí de desafios para se manter motivado, gosta de metas, gosta de falar de dinheiro, gosta de superar resultados, recordes, e é um vendedor que você vai ter um pouquinho mais difícil de controlar, ok? Mas segura as pontas aí, porque cada um tem um ponto de luz e um ponto de sombra. Na mesma medida que esse vendedor é dominante, gosta de desafios, isso é muito positivo, você pode ter um pouco de dificuldade na comunicação com esse vendedor. O vendedor que tem o perfil influenciador, esse vendedor já é o vendedor que gosta de contato, gosta de conversar, perde o foco, mas é uma pessoa que está sempre de autoestima, parece que a pessoa nunca tem um dia triste. Está sempre alegre, sempre feliz, é um ótimo vendedor para se relacionar. Já o vendedor S estável é um vendedor de estabilidade. O tom de voz dele é mais brando, é uma pessoa de afabilidade, ele é afável com o cliente, ele é afável com as pessoas, gosta de ajudar, gosta de servir, é sensível. Eu não estou falando de gênero, de homem ou de mulher, são perfis, ok? E nós temos o conforme, que é um estilo de pessoa mais voltadas a padrão, planilhas, estruturação, gosta de seguir um passo a passo à risca, é pessoa que gosta de ler o manual, gosta de ler a bula do remédio, né, um manual técnico de produto e tudo mais. Veja que eu não estou aprofundando, estou te trazendo um conceito de como você olhar para o seu time. Vamos entender um pouco dos desafios dessas pessoas. Vamos dar um exemplo. Escola de inglês. Esse vendedor que faz a venda da escola de inglês, ele precisa se adaptar a um processo, é um processo de impacto, mas é uma venda consultiva e impacto, tirar matrícula rápido. Você precisa de um vendedor DI alto, que vai ter mais assertividade no processo, ele vai executar mais rápido, ele vai entender aí o processo de negociação, a negociação dele é um pouco mais agressiva para esse tipo de vendas, certo? Agora, se você tem uma vendedora que normalmente na loja da Boticário, você lá encontra uma vendedora extremamente dominante, uma vendedora extremamente dominante. Ela vai ter dificuldade de trazer um pouquinho de afabilidade na fala dela, junto com as clientes mulheres. Isso tem a ver com homem e mulher? Não, não tem a ver com homem e mulher. É perfil e cada processo de vendas vai se adequar aí ao estilo de vendedor que nós precisamos, certo? Se você tem um vendedor, por exemplo, de material de construção, aliás, você tem uma empresa, um material de construção, e coloca um vendedor muito analítico para fazer essa venda, esse vendedor vai ter dificuldade de executar e normalmente cliente, a maioria das vendas de clientes, as vendas de material de construção, os clientes eles têm aí entra e sai rápido, faz uma compra rápida. Ressalta que ainda tem os clientes que vão fazer uma compra mais de um ticket maior, certo? Então, a postura desse vendedor aí precisa se adequar. Veja, existe perfil certo e perfil errado? Não. Existe perfil bom e ruim? Também não. O perfil precisa se adequar ao teu processo de vendas. O que acontece? Muitos gestores não analisam isso, nem sabem que isso existe. O que acontece? Você coloca a pessoa errada no lugar errado. Você coloca um vendedor que não deveria estar fazendo aquele tipo de venda ou aquela etapa da venda. Lembre-se que a venda ela começa com um funil. E às vezes o teu estilo de venda, um perfil se adequa no começo desse processo de venda, o outro perfil se adequa no fim, para o meio, do meio para o fim. Então, você precisa analisar dentro do seu processo de vendas. Eu preciso de um vendedor mais dominante, enérgico, que vai fazer a venda de tiro curto, ele vai conseguir fazer o fechamento de forma agressiva, ou você precisa de um vendedor que saiba atuar num ciclo de venda mais longo, mais comodido, um vendedor mais conforme, mais analítico. Se você errar na contratação, o teu processo de vendas vai travar, ou a venda daquele vendedor vai travar. Você vai ter dificuldade para dar feedback, para fazer as perguntas corretas, para treinar e para desenvolver esse vendedor. Faz sentido ou não faz sentido? Bom,
Obviamente que eu não posso adentrar aqui com muito mais profundidade. Esse é um tipo de tema que a gente precisa abordar numa mentoria, num treinamento específico com vários detalhes aí alguns dias. Então, se fez sentido para você, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com mais gestores. Se você é gerente, compartilha com o dono de empresa. Se você é dono de empresa, compartilha com o gerente. E para que você consiga aprimorar esse tipo de conhecimento para melhorar a sua gestão, você pode aí assistir mais algumas aulas ou também entrar em contato com a gente para a gente ajudar você a destravar e criar um processo assertivo para o seu processo de vendas. Fechou? Então, até o próximo encontro, até a próxima aula e espero vocês nas próximas aulas.